Olá, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Então, né? Queria agradecer a organização do evento, Sapienza e toda a equipe, ao Instituto Pereira Passos também, que me transmitiu o convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Pois é, meu nome é Sérgio Rotenberg, eu sou fiscal de rendas da Prefeitura do Rio de Janeiro há 36 anos, sou tricolor, trabalho há 12 anos na gerência de avaliações e análises técnicas. O papel dessa gerência é avaliar 1.900.000 imóveis todos os anos para efeitos do lançamento de IPTU e ITBI. E essa tarefa a gente percebeu muito rapidamente que sem GIS a gente não ia conseguir. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês de uma solução de sistemas que foi desenvolvido e está sendo desenvolvido ainda, é uma versão beta, de um sistema com apoio em GIS e que ele tem algumas particularidades muito interessantes. Eu diria que o melhor desse sistema que eu vou mostrar não é tanto as funcionalidades GIS do sistema. É uma concepção de arquitetura de sistema um pouco diferente, arrojada, ousada, que a gente conseguiu juntar com funcionalidade GIS e obter um resultado que eu acho que vai ser satisfatório para a gente. Vamos lá. Então, vou falar um pouco do objetivo, o problema que a gente tinha, um pouco do que são sistemas, tipos de sistemas e alternativas de sistema GIS, qual a solução que a gente encontrou, que é um sistema GIS com aplicação de cálculos estatísticos e uma arquitetura não convencional. Vamos falar de configuração e parametrização, que foi efetivamente a chave para a evolução desse sistema. E o uso de inferência, perdão, está escrito errado ali, estatística descritiva, inferência estatística, e a gente vai fechar a apresentação. O nosso objetivo com o sistema é apoiar integralmente a avaliação de imóveis de massa e a elaboração de planta de valores para efeitos de determinação de base de cálculo de IPTU e ITBI para a nossa Prefeitura do Rio, com a utilização dos cadastros fiscais, recursos de estatística e GIS. Planta de valores é o conjunto de todos os valores unitários de uma cidade. Então, cada rua da cidade costuma ter um valor de metro quadrado residencial, que é a base para o cálculo do valor de cada imóvel. Então, quando a gente fala em planta de valores, é exatamente isso, uma planta de toda a cidade. O nosso problema é que não basta fazer um sistema que nos apoie. Quando você trabalha com avaliação de imóveis, você trabalha com variáveis que são muito voláteis, elas se alteram. Você hoje está fazendo um estudo de inferência com base na área do imóvel, amanhã você quer fazer um estudo com base na distância até o metrô, ou a distância da praia, ou distância da favela, etc. Então você tem que ter um sistema que seja mutável, que acompanhe essas mudanças do cálculo que você quer fazer. Você pode, num determinado momento, não ter uma variável no seu banco de dados, aí você incorpora essa variável e, quando você quer usar essa variável, você percebe que o sistema não está preparado para isso. Então, essa é uma das necessidades que a gente tinha, é de que fosse um sistema mutável. O sistema é muito sujeito a uma evolução no tempo, porque o trabalho que a gente quer fazer com o sistema é um novo cálculo de IPTU. Com isso, a gente pretende fazer uma nova lei e alterar a forma de cálculo do IPTU. Então, o sistema teria uma vida muito curta se a gente usasse ele uma vez, fizesse um novo estudo do IPTU e alterasse o cálculo. Porque uma vez que a gente alterasse o cálculo, o sistema não serviria mais para a gente. Por isso, mais uma vez, a necessidade de que fosse um sistema que tivesse facilidade de evolução. A questão da manutenção evolutiva e corretiva em ambiente GIS, a gente costuma dizer que o custo do desenvolvimento de um sistema é 25% o primeiro desenvolvimento e 75% a evolução continuada desse sistema. Então, não basta você fazer um sistema que seja barato de você conceber e desenvolver. Ele tem que ser fácil de evoluir para que o custo futuro seja pequeno. A outra questão é, bom, além disso, em ambiente GIS, os custos também não são baratos. Os técnicos de desenvolvimento especialistas
não é em toda organização que você tem pessoas, dispõe de pessoas capacitadas. Por exemplo, na prefeitura, na Secretaria de Fazenda, não dispomos ainda de uma equipe de manutenção em sistemas GIS. A gente está criando um sistema e criando a necessidade de ter uma equipe de suporte. A questão também, para nós, que é uma condicionante, é que a gente precisa avaliar os imóveis, mas a gente precisa fazer o nosso estudo e depois nós precisamos convencer o prefeito, os vereadores e até a população de que esses estudos foram feitos corretamente. Então, para isso, o GIS é muito importante. Através de mapas temáticos, todos nós sabemos que você, quando vê uma imagem, você consegue captar muito mais informação do que se for, por exemplo, uma tabela em que eu tenho os valores unitários, que são 40 mil valores unitários para a cidade do Rio de Janeiro. Temos, claro, limitação de custos e prazos e uma lentidão cada vez que a gente vai contratar uma empresa para desenvolver um sistema. Olhando para todos esses problemas, nós decidimos que nós precisávamos de um sistema mutável, que fosse o mais parametrizável possível, de forma que quando você quisesse, digamos, incorporar um relatório novo, você não tivesse que fazer uma nova contratação de uma equipe de desenvolvimento. Sistema é todo um ambiente fechado em que, quando entra um determinado input, eu sei que vai sair sempre um determinado output. Se eu pegar um liquidificador e colocar banana e leite, eu sei que vai sair vitamina de banana, sempre. Então, é um sistema, o liquidificador é um sistema. Esses sistemas, eles podem ser sistemas básicos, utilitários e aplicativos. O sistema básico é aquele próximo ao nível de máquina. Um compilador, linguagem de programação, são sistemas básicos. Utilitário é o sistema que ajuda a gente a fazer outro sistema. Excel, por exemplo, o ArcMap é um utilitário. E o aplicativo é a tua aplicação. É o que você vai usar no seu dia a dia para as suas necessidades imediatas. Pode ser um sistema gerencial, um sistema transacional, mas esses são os aplicativos. O que a gente fez foi pensar num sistema aplicativo que tivesse características de sistema utilitário. É isso que eu vou mostrar para vocês. Também tínhamos uma questão. A empresa que desenvolveu para a gente defendia que a gente poderia, utilizando o ArcMap, soluções desktop, a gente poderia encontrar o resultado que a gente queria. Por um lado, a empresa não era especialista em sistemas estatísticos, tinha uma certa dificuldade de encarar o desenvolvimento de um sistema que tivesse muito cálculo estatístico. Então, em função de tudo isso, nós decidimos uma forma de desenvolvimento muito interessante. Nós criamos uma parceria. A empresa desenvolveu uma interface em que temos todo o tratamento do GIS feito pela empresa, os botões que eu acesso e chamo as rotinas feito pela empresa. Só que quando você clica no botão, a rotina que é feita é uma função de banco de dados desenvolvida por mim e pelo meu colega. E nós somos analistas de sistemas, mas somos usuários. Então, nós somos da Secretaria de Fazenda. E aí, toda a parte de estatística, todos os cálculos, todo o business desse sistema, as regras de negócio, elas estão incorporadas dentro do banco de dados. E com isso você consegue o que a gente chama de encapsulamento. Se der um erro no sistema e aparecer uma mensagem de erro, provavelmente é na aplicação. A gente olha para a mensagem e percebe se o erro está na aplicação ou se está na função. Então, o erro fica encapsulado, a gente consegue depurar erros se eles ocorrerem de forma mais rápida. O sistema foi desenvolvido em duas fases. A primeira fase é um sistema convencional, GIS, online para a web. A camada de business e as regras de negócio, como eu falei, em funções de banco de dados. Houve parceria no desenvolvimento, o modelo de dados, funções de usuários e as triggers de banco foram feitas pela equipe da Fazenda, enquanto que toda a interface GIS, as funcionalidades GIS, foram desenvolvidas pela equipe da empresa contratada. Quando a gente acabou a primeira fase, nós percebemos que não era possível a gente alterar um relatório criado, não era possível criar um novo relatório e incorporar o sistema. A gente não estava conseguindo alterar o sistema da maneira como a gente desejava e precisava.
A gente conseguia tematizar, mas era apenas alguns campos pré-definidos. Se eu quisesse tematizar um outro campo que não estava previsto, eu não conseguia. E aí a gente resolveu contratar uma segunda etapa, que foi a fase 2, em que a gente viu esse problema e tomou a decisão de tentar aumentar o nível de parametrização do sistema. Então, ele também era um sistema web, agora com alto nível de parametrização. A camada de business e regras de negócio continuavam no banco de dados. A parceria de desenvolvimento aconteceu também, só que dessa vez toda a equipe de desenvolvimento estava junta. O analista de sistemas sentou do lado da gente. As interfaces de entrada, de saída, relatórios e tematização totalmente parametrizados. O que é isso? Quando você está diante de um sistema na tela do seu computador, você está vendo uma interface de entrada ou uma interface de saída. A interface de entrada é onde você digita as informações, onde você imputa as informações. Essas interfaces de entrada, elas não são programadas, elas são codificadas, parametrizadas e configuradas pelo usuário. Então, eu e o meu colega sentamos e definimos que no cantinho, lá em cima, vai ter um campo que vai ter tal tamanho, que vai ser populado com a seguinte informação. Isso tudo é definido por nós, então não tem programação no desenvolvimento das telas. As telas de saída também não têm programação, também são configuradas. Os relatórios, mesma coisa. E a tematização, idem. Eu vou mostrar como é que isso acontece. Para isso acontecer, nós criamos... nós criamos um cadastro de funções. Uma função, por exemplo, é um relatório, ou uma tela de entrada, ou uma tela de saída. São atividades que uma função pode executar. Então, se eu quero criar uma tela de entrada, eu crio uma função para executar essa tela de entrada. Dentro dessa função, uma tela de entrada, eu tenho parâmetros. Obrigado. Eu tenho vários parâmetros. Cada parâmetro vai ser um campinho. Eu vou falar aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, vai ficar mais fácil de entender. O retorno dos relatórios, se o relatório for um relatório com 10 colunas, eu vou definir cada uma das 10 colunas e vou cadastrar no sistema. E eu vou dizer para cada uma dessas colunas de retorno do relatório, eu vou dizer quais delas são tematizáveis. Então, se a função tiver um relatório que for tematizável, o sistema vai saber e vai deixar essa função disponível e o usuário vai encontrar essa função e vai poder tematizar. Bom, como é que foi o uso da estatística descritiva? Eu acredito que a nossa audiência aqui presente seja bastante variada, né? Mas eu não vou me aprofundar em nada na questão estatística. Eu acho que o mais importante é a questão de GIS, não é isso? Eu vou tentar dar um enfoque maior na questão de GIS do que na questão da avaliação propriamente dita. Mas a gente usa a estatística descritiva para determinar valor venal dos imóveis através da identificação de um valor unitário de cada rua da cidade. A gente faz isso através de médias. Essas médias, elas vão usar as transações que eu tenho de compra e venda de imóvel da prefeitura, eu vou dividir elas, agrupar por ruas da cidade e vou fazer uma coisa chamada homogeneização através dos fatores de cálculo de cada uma das variáveis, e aí eu vou calcular a média dos valores unitários a partir das transações de compra e venda da cidade dos últimos 2 anos, por exemplo. Essa estatística descritiva, então, é feita através de avaliações que são gravadas e vão poder ser consultadas depois. Os resultados desse valor unitário calculado através da avaliação, eles são cadastrados como tematizáveis e a gente vai poder usá-los para tematização, então. A gente usa inferência estatística também, em que a gente tem um cadastro de equações de inferência e que a gente cadastra os diversos coeficientes para cada variável, a gente escolhe as variáveis que a gente quer usar e cadastra. Depois a gente cria uma tabela
que a gente cadastra qual é a equação que eu vou usar para cada bairro, né? Então, por exemplo, apartamento. Apartamento em Copacabana eu vou usar a equação 1, em Botafogo eu vou usar a mesma equação, no centro eu vou usar a equação 2. Então, eu cadastro, por tipologia e bairro, uma equação para cada um desses conjuntos de tipologia e bairro. E aí eu posso calcular para todos os imóveis da cidade, simulando, por exemplo, uma emissão de IPTU, usando para determinação do valor venal a inferência estatística. E eu posso também simular retroativamente todas as guias emitidas de ITBI. Isso aqui é o resultado de uma tematização em que vocês, não sei se estão vendo bem, mas cada pontinho desse colorido é um número de porta. Ele é o geocentro, ele está indicando cada lote de, isso aí é Copacabana. Então, cada número de porta é um edifício de Copacabana e foi feita uma avaliação e foi determinado um valor médio de cada número de porta e colorido de acordo com uma legenda de cores. Essa legenda de cores está aqui. E aí vai, como resultado, você vê essa variação aqui. Você consegue, num caso desse, perceber que algumas ruas podem estar avaliadas de forma incorreta, você pode estar com valor unitário excessivo, muito elevado em algumas ruas ou muito baixo em outras. Você tira muitas conclusões a partir daí. E agora eu vou tentar mostrar para vocês um pouco do sistema propriamente dito. Eu estou trabalhando direto online, tá? Um sistema que está em desenvolvimento, qualquer surpresa pode acontecer. Vocês estão vendo ali, por exemplo, o menu principal do sistema. Então, esse menu, por exemplo, ele foi feito, e aí eu clico aqui ele me mostra, por exemplo, o cadastro de simulação. Então, ele me mostra todas as simulações que eu fiz, e aí ele permite que eu crie um novo, ou altere, copie, consulte, exclua, etc. Essa tela foi feita dessa forma que eu falei. Um usuário gestor experiente cadastra cada campo que aparece na tela. Não precisa de programação. Como é que isso é feito? Vamos ver enquanto ele pensa ali. Então, aqui nessa tela, eu tenho o nome de todas as funções que eu uso no sistema e se eu clicar aqui em alterar, eu defino o tamanho da janela que vai aparecer, eu defino quais os campos de retorno, que são os itens que essa função vai trazer de volta, eu defino quais os parâmetros que tem para essa função. Para cada parâmetro, eu defino o tamanho. Então, ali tem o nome dos parâmetros, eu defino se é um drop-down, se é um input text, se é um campo data grid, como esse aqui, por exemplo, se é um botão. E eu defino o nome que vai aparecer, se o nome vai aparecer em cima, do lado, qual é a largura, comprimento, etc. Aqui eu defino, para cada coluna, eu defino formato, se o alinhamento é à esquerda, à direita, etc. Então, isso é feito sem programação. E isso é uma coisa que permitiu que a gente conseguisse um resultado de desenvolvimento bastante ágil. Bom, deixa eu mostrar uma outra coisa aqui. Deixa eu...
Eu tenho também avaliação pontual, em que eu faço avaliação específica de um imóvel. E quando eu vou fazer uma avaliação pontual de um imóvel, eu preciso de uma amostra, de preferência de imóveis semelhantes ou num local próximo. Então, eu aqui, por exemplo, posso cadastrar uma nova... Eu coloco aqui uma inscrição. E aí eu caio numa tela em que tem vários campos, alguns campos ele vai me trazer do banco de dados, outros vão ser incluídos pelo usuário, mas essa é uma tela feita sem programação. Essa tela aí que ele vai chamar agora é uma tela em que eu vou poder cadastrar a amostra que eu usei para fazer uma determinada avaliação. Então, eu tenho lá em cima, ele me mostra os elementos que eu já selecionei na minha amostra, e aqui embaixo ele me mostra os candidatos a eu selecionar. Aqui, como eu estou trabalhando com uma base só de teste, ele está mostrando só um elemento. Mas, na verdade, eu defino um determinado buffer, em que eu defino um logradouro e um número de porta, e digo assim, eu quero ver todos os imóveis num raio de 300 metros. Então, eu preencho a distância com 300 metros, eu quero a forma redonda, ou quero a forma quadrada, e aí ele vai criar um buffer no mapa e vai me selecionar os imóveis a partir daquele buffer. Eu aqui defino um perfil de amostra, que dentro desse sistema, perfil de amostra é um conjunto de filtros que eu uso na minha amostra global, no meu universo de transações de compra e venda, para eu poder filtrar e ter uma quantidade menor para trabalhar. Então, eu quero trabalhar com imóveis de 200 a 300 metros, por exemplo, o filtro de amostra vai ter isso lá dentro. Além disso, eu posso aqui refinar o filtro através de área, valor do imóvel, tipologia, a idade do imóvel. E na hora que eu refino isso, clico em filtrar, ele modifica a seleção de imóveis aqui. Quando eu quero selecionar um desses imóveis, eu seleciono a linha, clico em selecionar e ele joga aqui para cima. Essa é uma tela bastante complexa para a gente conseguir fazer ela sem programação. E é isso que a gente conseguiu. Então, esse sistema, eu digo que ele é um sistema de avaliação, mas ele poderia ser um sistema para controlar o resultado da Copa do Mundo, ou para controlar folha de pagamento. Ele faz virtualmente qualquer coisa. Ele é muito mais um utilitário, no sentido de gerador, apoio à geração de aplicação, do que propriamente um sistema específico de avaliação. Isso é um ganho muito interessante para a gente. Quem trabalha principalmente em órgãos públicos sabe a dificuldade que é a contratação de um sistema. Não é um processo simples. Depois que você acaba desenvolvendo o sistema, você descobre que o sistema quase atende o que você precisa e você precisa modificar. E essa particularidade do sistema é o que tem de mais interessante. Nós estamos a 3 dias do término do desenvolvimento. Hoje é quinta-feira, né? Segunda-feira termina o desenvolvimento do sistema. As telas não estão prontas. Deve ter 25% das telas feitas. Por quê? Porque não precisam estar prontas. O que está sendo desenvolvido é essa arquitetura que permite que a gente configure as telas. Eu mostrei, por exemplo, algumas dessas telas. Essa tela aqui, eu mostrei para vocês, mas ela não está programada ainda. Só está programada a entrada de dados, esses dados aqui. Agora, se eu clicar no selecionar, ele ainda não está jogando aqui para cima.
Porque essa parte, a gente não precisa do analista, digamos, desenvolvedor da empresa contratada. É uma parte que a gente configura através do próprio sistema. E isso, todas as telas, a gente tem bastante tela feita aí, mas foram telas feitas nos últimos 10 dias. E a gente acha que em mais 10 dias, ou digamos 20 dias, a gente consegue programar toda a parte que falta. E eu acho que a gente vai ter um resultado bastante econômico no médio prazo. E mesmo dentro da Secretaria de Fazenda ou da Prefeitura, se algum outro departamento precisar de um sistema, mesmo que não tenha grande necessidade de GIS, a gente consegue implementar através desse sistema dito Sistema de Avaliação Imobiliária. Eu acho que passei muito pouco aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar outra coisa. Bom, 1.900.000 imóveis no Rio de Janeiro. Né? Não, esses imóveis já estão no cadastro do município. Não, os imóveis todos já estão cadastrados. Já estão cadastrados, nós temos todo um banco de dados já montado, temos todas as transações de compra e venda dos imóveis. Essas informações nós temos. O que nos falta agora cadastrar são as telas do sistema que permitam que toda essa programação aconteça. Né? Mas o cadastro de imóveis, cadastro fiscal, nós já temos, já dispomos. Bom, eu tentei colocar o mouse aqui, mas não consegui. Vamos. Eu tenho aqui, por exemplo, uma inferência, que eu acho interessante mostrar. Aqui, novamente, ele mostra todas as inferências já cadastradas. Essa é uma tela, por exemplo, que eu posso cadastrar uma inferência estatística. Então, eu tenho a transformação dos preços, eu tenho constante, eu tenho para cada variável uma transformação e o coeficiente. E uma vez que eu cadastro esses coeficientes, eu posso rodar o cálculo dessa inferência para calcular o valor venal dos imóveis de um bairro ou de toda a cidade. Aqui é mais uma tela em que eu vou ter um data grid, em que eu vou ver os meus elementos amostrais e eu vou poder fazer a minha análise exploratória para eliminar os elementos que eventualmente que eu entenda que mereçam ser eliminados. Eu vou fazer essa análise exploratória aqui. Novamente, eu tenho ali um buffer. Esse buffer eu indico um ponto através de um logrador do número de porta e digo que vai ter um raio de 300 metros, ou 400, ou 500. E na hora que eu clicar em tematizar, os elementos filtrados aqui, usando o buffer e os filtros alfanuméricos, vão aparecer no meu mapa.
Bom, eu acho que se eu fizesse essa apresentação daqui a uma semana, eu acho que a gente teria mais telas prontas, inclusive também mais exemplos de tematização. Eu não me arrisquei a mostrar nenhum exemplo de tematização online usando o sistema. Eu estou usando um acesso web, mas é um sistema com uma base ainda em homologação, uma versão beta. Mas eu acredito que daqui a 10 dias a gente vai fazer uma demonstração interna na secretaria e vai estar com o sistema mais evoluído. Eu queria mesmo era dar uma ideia para vocês do problema que a gente tinha e do nosso objetivo que a gente tinha ao desenvolver um sistema com essas características. Por que é que a gente fez, então, a opção por um sistema com esse nível de parametrização? É uma experiência nova para a gente, mas eu acho que a gente já consegue ver que vai ter sucesso quando daqui a umas 2, 3 semanas a gente começar a usar. Nós vamos começar os testes daqui a uma semana das telas que já estão funcionando, e daqui a umas 3 semanas a gente vai começar a usar o sistema efetivamente. Eu acho que basicamente era isso. Não sei se a gente abre para perguntas. Muito obrigado, Sérgio. Se a gente tiver pergunta presencial, eu vou ter que pedir para a pessoa que fazer pergunta vir até aqui para usar esse microfone, porque a gente está com a bateria do microfone sem fio. Então a gente vai ter que fazer aqui. Temos alguma pergunta presencial? Temos uma ali. Tudo bem? Eu também tenho. Vai ajudar. Boa tarde. Como eu sou analista de sistema lá do LabGIS, então uma pergunta um pouco técnica. Qual o banco de dados vocês estão utilizando? Qual a plataforma web que vocês estão utilizando para implementar isso? O desenvolvimento está sendo feito em Flex, que é o padrão da prefeitura, né, como um todo. O banco de dados é SQL. E esse é o motivo, né, quando a gente procura um profissional que desenvolva, que escreva em SQL, é muito fácil de encontrar. É um padrão de mercado. Enquanto que para eu encontrar um profissional que desenvolva em ambiente Flex, com JBoss, com Hibernate, é uma dificuldade muito grande. O ambiente de desenvolvimento é muito mais complexo. Por isso a nossa escolha. SQL Server. Eu vou passar para o nosso colega que ele pediu primeiro, depois o senhor. Boa tarde. Uma das coisas que eu vejo, até mesmo lá na Prefeitura de São João, é a questão da prática. O senhor falou que os imóveis já estão cadastrados. Lá em São João, nós temos até um projeto lá que é a atualização da base cadastral. E uma das preocupações que nós tínhamos lá em trabalhar com a Fazenda é o que a gente ia oferecer para a Fazenda. O que a gente ia trabalhar para eles? Se a Fazenda ia ter técnicos especializados nessa área ou se apenas vai ser um programa que um usuário possa ser treinado para alimentar esses dados. O operador tem que ser um operador de GIS ou o próprio técnico da Secretaria de Fazenda ele vai ser capacitado para operar esse programa. Como é que vai ser essa saída? O resultado para ele lá. Depois disso, como é que esse resultado vai ir para a população? Como é que a população vai ser beneficiada o resultado final disso? Como vai ser? Tem várias perguntas aí, né? Quando você precisa atualizar o seu cadastro, essa é uma necessidade do Brasil inteiro, né? A dificuldade é muito grande para você fazer avaliação. Você depende de uma legislação, você depende de uma planta de valores que não é feita por um órgão técnico, ela é feita por um órgão técnico e votada pelos vereadores. Existem várias dificuldades para conseguir passar uma lei. O Rio de Janeiro está 14 anos sem uma nova lei de planta de valores. Porto Alegre, 21 anos. Então, a dificuldade é muito grande. Quando você tem um bom arcabouço jurídico e uma boa planta de valores, mas você precisa cadastrar mais imóveis, também não é fácil. Você precisa de gente de campo, por exemplo, ou você precisa de processos mais ágeis. Então, São Paulo, Salvador fizeram recadastramento web. Eu escrevi um projeto no ano passado para recadastramento web, que não é tão simples, porque é uma decisão da alta administração da cidade, do prefeito,
porque isso impacta todos os contribuintes. Os contribuintes têm medo de que, eventualmente, olha, eu vou responder uma pergunta na internet, é obrigado a entrar na internet para responder, será que isso vai aumentar o meu IPTU? Agora, qual o benefício? Qual o benefício? Eu passei minha vida inteira perguntando isso, porque eu quero ter uma justificativa para o meu trabalho. Eu sou fiscal de rendas, eu busco arrecadação. Qual é o benefício da população? No caso da avaliação, se eu fizer uma avaliação justa, eu faço um IPTU justo. Então, os contribuintes pagam, sabendo que estão pagando um imposto caro, que dói no bolso, mas que todo mundo está pagando da mesma forma. Então, você fica dentro de um sentido de justiça, de isonomia fiscal, e fica muito mais fácil a população compreender que está contribuindo, mas todo mundo está contribuindo também. Nós temos, no Rio de Janeiro, mas é verdade nos outros municípios também, muitas injustiças, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro tem 73% dos imóveis isentos de IPTU. Vocês não sabiam disso. 93% dos terrenos são isentos. Tem jornalista aqui, não? Não, né? Então, assim, a quantidade de injustiça é muito grande. E o nosso estudo é para tentar corrigir isso. E nós dependemos de fazer um bom trabalho e que ele seja aprovado pela alta administração da Prefeitura e que seja votado pela Câmara. Então, se você decide fazer um recadastramento web, online, você faz um sistema, uma página na internet, mais simples possível, porque ela vai ser preenchida pela população, e você define qual é o teu público-alvo. Se vão ser todos os imóveis, se vai ser só os imóveis residenciais. Isso é o que São Paulo fez, Salvador fez, o Rio de Janeiro tem um projeto pronto, não sei quando que vai usar. Se você optar por outros tipos de recadastramento, pode ser feito com visitas de campo, né? O Rio de Janeiro já fez isso, ainda tem uma equipe de recadastramento, e é um trabalho mais caro, mais demorado, né? Se vocês precisarem de alguma coisa, pode procurar a gente, trocar ideia lá na Secretaria de Fazenda, Gerência de Avaliação e Análises Técnicas. Basicamente é isso. Boa tarde. Eu não sei se eu ouvi todas as funções, eu queria saber quais são as funções do sistema. Eu entendi, pelo que eu vi, que existe uma grande função, que é o cálculo do valor venal de um imóvel. E que, na verdade, apesar de ser uma, pelo que eu entendi, ser uma e até uma só, ela pode ser feita com diversas formas diferentes, ou com diversos parâmetros diferentes, e também essas formulações e parâmetros podem levar em conta a ocorrência de estação de metrô, de populações em volta. Isso, pelo que eu entendi, mas eu queria saber se é isso mesmo. Isso significa que precisa estar cadastrados os imóveis, mas também as estações de metrô, as escolas, os parques, ou seja, um cadastramento extenso de toda a região. E, além disso, isso pode ser feito, é feito para cada imóvel, mas também é feito para conjuntos de imóveis que são determinados através de regiões redondas ou retangulares. E, bom, e no fim, a única, quer dizer, a única sem depreciação, mas é complexa. A única função é calcular o valor venal do imóvel. Existem outras funções ou eu descrevi o sistema corretamente? O grande objetivo do sistema é a determinação do valor unitário de cada entidade valorada. No município do Rio, é trecho de logradouro. Eu pego uma rua, divido em 2 trechos ou 3, que eu entendo que sejam uniformes. Então, esse é o objetivo principal, é a elaboração de uma planta de valores, que é o conjunto de todos os trechos da cidade, cada um com seu valor unitário, residencial, comercial e metro linear de testada no territorial. Esse é o objetivo. Mas, além disso, a gente usa o sistema para fazer cálculo usando metodologia comparativa, o método comparativo direto de valores de mercado. Então, eu estou avaliando um imóvel específico, fazendo uma avaliação pontual, eu busco uma amostra de 10, 15, 20 elementos que sejam semelhantes e aplico alguns métodos estatísticos nele. O sistema está preparado para fazer isso.
Então, as funções principais do sistema seriam a determinação do valor unitário para cada rua da cidade, através de inferência estatística ou estatística descritiva, e também a determinação através do método comparativo para avaliações pontuais. Esses são os objetivos principais. Para a inferência estatística, por exemplo, como o senhor disse, eu posso usar distância do metrô, distância de escola. Hoje, eu não tenho um cadastro de metrô, mas eu ponho, entendeu? A gente cria o cadastro de metrô, cria a camada de estações de metrô, cria a camada de escolas, se eu precisar de um atributo a mais. Isso tudo o sistema pode evoluir. Então, os outros cadastros são cadastros auxiliares. O principal, efetivamente, é o cadastro de imóveis e o cadastro de transações. Esse cadastro de transações são as compras e vendas do ITBI ou anúncios que eu tiro da internet, ou Zap, etc. Tem umas perguntas online também, vou passar para a pergunta online, depois a gente volta para a pergunta do nosso outro participante. Sérgio, a pergunta é da Edna, ela quer saber se esse sistema ele tem possibilidade de ser aberto a outros municípios do estado do Rio, ou se a princípio vai ser só para o município sede mesmo. Olha, eu não tenho como responder isso, né? Se a Edna está ligada a algum município, eventualmente ela pode consultar, fazer contato com o gabinete da Secretaria Municipal de Fazenda. Eu não teria como responder. O Brasil tem 6.500 municípios, é isso? Crescendo a uma média de 500 por ano, sei lá. É impressionante. E temos 6.500 legislações municipais diferentes. 6.500 prefeituras precisando de sistemas. O custo disso é absurdo. Eu sempre defendi que houvesse uma grande comissão que criasse um conjunto de sistemas tributários abertos, organizados pela iniciativa privada, mas com participação majoritária da União. E, de uma certa forma, isso foi feito, através do portal de software brasileiro. Mas eu acho que isso tem que avançar muito. Esses sistemas de gestão municipal, por exemplo, que são 6.500 municípios, que não têm a mesma economia que os estados têm, né? Os estados têm muito mais força econômica para desenvolver um sistema, porque quando o estado desenvolve um sistema, é um sistema para o estado inteiro. Quando o município desenvolve, é um para cada município. Então, essa é uma questão, na verdade, nacional. Mas se a Edna precisar, ela pode fazer contato, seja comigo, Sérgio Rotenberg, na gerência de avaliações e análises técnicas, ou com gabinetes da Secretaria Municipal de Fazenda. E a gente vê como é que evolui isso. Existem convênios entre municípios, são possíveis. Né? Um dado ilustrativo, acerca perguntou da reprodução do sistema para outros municípios. O IBGE publica um trabalho que recentemente saiu de 2013, que é o MUNIC, que é uma avaliação da infraestrutura administrativa municipal, e nós temos um número significativo de municípios no país que nem computadores ligados à internet têm nas suas prefeituras. Isso é uma realidade bastante significativa no interior do Nordeste e na região Norte. Isso pode a gente ter um lado indicativo e pensar em administração municipal de precisão nas situações que o município praticamente não tem nem administração. Alguns municípios da região Norte, por exemplo, não têm sede. A sede da prefeitura é na capital. Tem o município do estado do Pará, que é a sede do município em Belém, por exemplo. O nosso país tem um cenário muito heterogêneo nesse sentido, mas nós temos mais uma pergunta. Gostaria de perguntar como vocês estão fazendo a criação do cadastro de vocês, no caso da atualização. A gente sabe que os imóveis mudam, o proprietário costuma não informar, não registrar em planta. Isso é uma dificuldade tremenda. Lá, pelo menos em Macaé, existe uma equipe todos os dias na rua, fazendo verificação. Anualmente, a gente tem que refazer todo o mapeamento. É realmente uma situação complicada. O Rio de Janeiro tem uma particularidade que tem muitos apartamentos e menos casas. Os municípios menores tendem a ter mais casas e menos apartamentos. E as casas são sujeitas a crescer, né? Você faz um puxadinho, você usa uma laje que não estava usando, e isso tem que ser mapeado. Né? Se você objetiva arrecadação e justiça fiscal, você tem que ter essa informação. Como é que você obtém, novamente, equipes de rua, como vocês estão fazendo, ou recadastramentos
online para municípios de algum porte que optem por isso, e aí você estabelece uma multa para quem não preencher a informação durante um prazo estabelecido. Você pode ter levantamentos aerofotogramétricos que vai te identificar eventualmente, inclusive a área do imóvel. Né? Você sabe que aquele imóvel tem 3 andares, você já mapeou o contorno da edificação, você já sabe a área, o software de GIS te ajuda a determinar a área dos imóveis. Então, essa solução baseada em GIS também é atual, também é uma solução. O Rio de Janeiro começou a fazer isso em 1986. Infelizmente, em 86 houve um erro no processamento, porque era uma coisa muito nova. Então, terrenos em declive, em aclive, o cálculo, naturalmente, se você normalmente ampliava. Se você tem um terreno em declive, você vê a projeção do imóvel de cima, você vê uma área maior, imagina que tem 3 andares, multiplica por 3. Então, houve muitos casos, em 1986 isso. E de lá para cá já evoluiu. A gente sabe que a rua é em declive, a gente não faz dessa forma, ou adapta de alguma maneira. Mas essas são as maneiras que a gente conhece. Vou fazer só mais uma pergunta, para a gente poder finalizar as perguntas para o Sérgio, a pergunta minha, na verdade. Bem, não sei se a ferramenta foi criada com essa possibilidade, mas eu queria ver como é que você enxerga a possibilidade de utilização dessa ferramenta ou um sistema semelhante para o monitoramento do fenômeno de especulação imobiliária, que tem sido tão discutido, tão pertinente nas capitais, e o Rio tem sido meio que uma cidade símbolo desse fenômeno, por assim dizer, de diferentes razões, se há a possibilidade de usar essa ferramenta de monitoramento, a fiscalização disso, como uma forma de controle. Especulação imobiliária, quer dizer, primeiro, acompanhar a avaliação, a valorização imobiliária, certamente. Então, você acompanha através ou de inferência, estudos de inferência estatística, você vai determinar como é que está se comportando a variável preço no tempo, por exemplo. Né? Agora, controlar a especulação, você pode identificar situações. Então, desde a Constituição de 88, se o terreno não é construído, o terreno que está com a terra nua, ele tem possibilidade de ter uma alíquota progressiva no tempo. Né? Então, os municípios que implantarem isso podem determinar que um terreno que não seja construído durante 10 anos pague cada vez um IPTU mais caro. Né? Então, é alíquota progressiva no tempo. Isso é uma forma de você conter a especulação para que os donos dos terrenos construam e, com isso, você consegue dar moradia para a população. Você consegue mapear em fotos, estudos de fotografias aéreas, você consegue identificar terrenos vazios, você consegue identificar construções irregulares, loteamentos irregulares. O GIS apoia na regularização desses loteamentos irregulares também. Então, tem muita coisa que pode ajudar na política fundiária do município. E esse sistema, especificamente, que vocês desenvolveram, ele pode ser uma ferramenta a se integrar a esse tipo de análise, ao seu ver? Ele permite, dessa forma que eu falei, você pode mapear, você pode cadastrar todos os contornos de favela, ver os imóveis mais próximos de favela, como estão se comportando. Você pode determinar crescimento de favela, né, comparando a foto desse ano com a foto de 2 anos atrás. Também imóveis que surgiram nas ruas sem estarem no cadastro. Discrepância de cadastro com o real. Né? Você tem, nesse sentido, muita coisa. Mas o sistema, como eu disse, ele é um gerador, né? Um gerador de sistema. Ele pode ser usado para outras coisas. Então, a política do setor onde eu trabalho, né, é atender às necessidades do setor onde eu trabalho. O foco principal é a avaliação do conjunto de imóveis do Rio de Janeiro ou uma avaliação pontual, caso um contribuinte impugne o seu IPTU. Mas ele poderia ser usado para outras funções também. Bem, muito obrigado, então, Sérgio. A gente finaliza então a fala do Sérgio. Muito obrigado.